Boa noite, alunos, do segundo ano da 2005, do Colégio Benta. Aqui é a professora Thaís, de Química, e hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês para ensinar um conteúdo muito importante, que é bastante cobrado aí, e ele é importante, ele é muito cobrado, ele mesmo em si é cobrado, mas ele muitas das vezes é o caminho para você trabalhar outros ramos, outros conteúdos da química. Então, muitos novos conteúdos que a gente vai ver para frente, para ser trabalhados, primeiramente você tem que fazer esse conteúdo aqui que é o balanceamento. Então, o balanceamento ele é um conteúdo muito importante porque ele é o pontapé inicial para você desenvolver outros conteúdos da química. Então, vamos lá. E aí, qualquer dúvida, vocês sabem aonde me encontrar, na nossa plataforma, no nosso horário das aulas, às sexta-noite, ou também via WhatsApp. Então, preste atenção no vídeo, qualquer dúvida me pergunte, em algum desses locais. Bom, então o nosso conteúdo hoje é o balanceamento, É a gente determinar os coeficientes, é o balanceamento químico. Então, vamos lá. Aqui a gente tem alguns exemplos de reações químicas, Lembrando que tudo que está colocado antes da seta, de modo geral, são os reagentes, e tudo que está colocado, a seta ela é o que nos orienta numa reação química. Isso aqui é a representação de uma reação química. E aí, tudo que está colocado antes da seta, de modo geral, são chamados de reagentes. E tudo que está depois da seta, de modo geral, são os produtos. Então, esta é uma reação química, antes da seta reagentes, depois da seta nós temos o produto. Então, a seta ela é muito importante porque é ela que vai nos orientar, inclusive aqui no balanceamento. O que significa balancear? Dentro de uma reação química, você tem vários elementos químicos, e eu não estou falando de composto não. Por exemplo, isso aqui é um composto, é o composto NH3. Eu não estou falando de composto, eu estou falando de elemento químico. Dentro desse composto nós temos os elementos químicos, N, que é o nitrogênio, e H, que é o hidrogênio. O balanceamento ele não é feito a nível de composto. Composto é isso aqui tudo. Ele é feito a nível de elemento químico. Então, a gente vai ter que fazer um balanceamento químico para todos os elementos químicos que vão formar os compostos dentro de uma reação química. Então, o balanceamento ele é feito para cada elemento químico que compõe os compostos, que formam as reações químicas. Então, qual é o princípio fundamental? O princípio fundamental para o balanceamento químico é que cada elemento químico ele tem que estar na mesma quantidade antes da seta e depois da seta. Então, vamos ao exemplo. Então, é elemento por elemento. Vamos começar com o elemento nitrogênio. Quantos nitrogênios a gente tem antes da seta? Esse número aqui nos mostra, eu tenho 2. E quantos nitrogênios eu tenho depois da seta? Não tem número nenhum, Thaís. Quando não vier número nenhum embaixo, você sempre vai subentender que é 1. Então, quando não veio número na parte de baixo daquele elemento, você subentende que é 1. Então, o nitrogênio 2 antes da seta e 1 depois da seta. Isso não pode. Balanceamento é você igualar as quantidades de cada elemento químico antes e depois da seta. Então, não pode 2 e 1. Não pode. Thais, eu vou igualar para 2, para esse aqui chegar a 2 ou para esse aqui chegar a 1. A gente vai igualar sempre para o maior. Se é para o maior, então significa que esse aqui vai ter que chegar a 2. Ah, Thaís, está fácil. Vou lá, apago esse 1 e coloco o 2. Não. Você não vai poder mexer nos números de baixo.
Então, se o número de baixo é 1, ele vai ter que continuar sendo 1. Ninguém pode trocar, ninguém pode mexer nos números de baixo. Então, ó, a gente tem que igualar a quantidade de cada elemento antes da seta e depois da seta, tem que estar igual. A gente sempre iguala para o maior valor e a gente nunca pode alterar os valores que estão embaixo. Então, como é que eu vou igualar, Thaís, se eu não posso mexer no número de baixo? Você não pode mexer no número de baixo, mas você vai poder colocar o número na frente. E aí, Thaís, o que eu faço? Que número é esse que eu vou colocar na frente? A regra diz, o número que você coloca na frente, ele vai multiplicar com o de baixo. Então, que número que multiplicado com 1 vai chegar no 2, que é o que eu preciso? O próprio 2. Então, eu não posso alterar nenhum número de baixo. E eu estou igualando para 2 porque eu igualo sempre para o maior valor. Eu posso colocar o número na frente, que vai sempre fazer o que com o de baixo? O número da frente multiplica com o de baixo. Então, que número que eu vou colocar aqui? 2, porque 2 vezes 1, 2. Pronto, nitrogênio. 2 antes da seta e agora 2 vezes 1, 2. O número na frente multiplica com o de baixo. Então, balanceamento, o que é? A balanceamento ele é feito de elemento por elemento, tá? Você tem que ter a mesma quantidade de cada elemento antes da seta e depois da seta. Você não pode alterar os números que vêm embaixo. Você então vai colocar o número na frente que multiplica com o de baixo. E eu igualo para o maior número ou para o menor? Sempre para o maior. E aí, um detalhe é muito importante. Você colocou esse 2 aqui por causa do nitrogênio. Mas você colocou ele na frente agora sim, deu um composto, o composto NH3. Então, ele vale para todo o composto. Ah, mas eu não coloquei por causa do nitrogênio? Sim, mas o nitrogênio ele pertence a um composto. Então, se você colocou o número na frente, deu um composto, mesmo que você tenha colocado só por causa de um elemento, ele agora vai ter que valer para o composto todo. Isso significa, então, que o número na frente, mesmo que tenha sido colocado por conta de um elemento, vale para todo o composto. Então, ele agora vale para o hidrogênio, sempre multiplicando com o de baixo. Desta forma, 2 vezes 3, 2 vezes 3, quantos hidrogênios eu agora tenho? 6. E aqui eu tenho quanto? 2. Então, 6 aqui e agora 2 aqui. Vou ter que igualar porque não está igualado. Vou igualar para chegar no maior. Isso significa que se é para o maior, aqui tem que chegar a 6. Não posso mexer no número de baixo. Então, vou ter que colocar o número na frente, que multiplica com o de baixo. Que número que multiplicado com o 2 aqui de baixo vai chegar onde eu quero, que é 6? O 3. 3 vezes 2, 6. Então, quando a gente coloca o número na frente, aqui o composto é só formado pelo hidrogênio, então não tem problema, né? Era só ele mesmo. Mas quando você coloca o número na frente, ele passa a valer para todo o composto, sempre multiplicando com o de baixo. Então, o hidrogênio agora, 2 vezes 3, 6. E desta forma, vamos fazer outros exemplos. Olha aqui, ó, vamos igualar, lembrando que balanceamento de uma reação química é feita elemento por elemento. Tem que fazer para todos os elementos. Então, vamos começar nesse exemplo de baixo. Al é um elemento só, alumínio. Al2. Quantos alumínios eu tenho antes da seta? Verifico, né, se antes da seta não tem outro. Não tem outro alumínio, pode acontecer. Se tivesse um outro, você somaria. Então, só tem ele, 2. E quantos alumínios você tem depois da seta?
Quando não tem número embaixo, subentende que é 1. Então, tá diferente, 2 e 1, vou ter que igualar. Igualo para o maior, sempre para chegar no maior. Então, aqui vai ter que chegar a 2. Não posso mexer no número de baixo, vou colocar o número na frente, que vai multiplicar com o de baixo. Então, que número que eu vou colocar aqui na frente? 2, porque 2 vezes 1, 2. Coloquei na frente esse 2, na frente por causa do alumínio, mas o alumínio pertence a um composto Al3. Então, esse 2 agora eu tenho que lembrar que ele também pertence ao I, que é o iodo. Então, fiz Al2, Al tinha 1, não posso apagar, o número de baixo coloco na frente que multiplica com o de baixo. Vamos lá. Próximo